Turma, fica à vontade, quem quiser interromper, fazer algum comentário, tá? Não tem problema não. Então, como é que essas substâncias químicas, elas vão interagir com as células em si? As substâncias químicas, a exemplo dos medicamentos, elas interagem com as células porque as células também são formadas de elementos químicos, tá? E aí o que acontece? Os elementos químicos presentes nas células, junto com os elementos químicos que estão presentes nas substâncias, eles começam a interagir. E essa interação vai fazer com que ocorra a ligação entre esses elementos e, consequentemente, a ação das substâncias sobre o nosso organismo. E aqui essa imagem, nesse slide, ele mostra esse aspecto para a gente. Olha só, eu tenho aqui, turma, uma substância, que a gente pode dizer que é o medicamento, tá? Eu tenho aqui a substância que eu posso dizer que é o medicamento, e a substância química, tá? E eu tenho aqui, olha só, a nossa célula, tá? Essa célula aqui, ela tem elementos químicos, que é representado por esse aqui. Olha só. O que que acontece? Os elementos químicos presentes nas células interagem com os elementos, olha a ligação aqui, ó. Interage com os elementos que estão presentes na substância. Essa interação aqui, ela se torna importante porque, uma vez que a substância interage com os elementos que também são químicos das células, isso vai favorecer uma ligação e vai levar a efeitos, tá? Esses efeitos eles podem ser tanto benéficos, como eles também podem ser maléficos. Professor, o senhor está passando os slides, tá? Estou, Larissa. Eu estou no segundo slide. Para mim aqui tá. Se não está passando para você, Larissa, tenta entrar e sair novamente, tá? Aliás, sair e entrar novamente. Para mim também não está aparecendo, não. Para mim também não. É um slide. Para mim também não. Primeiro slide. Para mim também ainda está o primeiro slide ainda, pô. Eu vou projetar novamente aqui, só um momento. Turma, estão olhando os slides? Estão visualizando os slides? Sim. Eu estou no slide 2, viu?
Então, turma, como eu estava comentando para vocês, né, nesse slide aqui, esse slide, né, ele mostra aqui, de modo geral, que nós temos o quê? Nós temos aqui a célula, tá? E nós temos também, tá aparecendo o... Peraí, turma, não tá aparecendo o infravermelho para mim. Então, turma, como eu estava comentando anteriormente para vocês sobre esse aspecto, estou no slide 2, tá, turma? O que que acontece? O nosso organismo, ele tem ação farmacológica quando se usa o medicamento, porque esse medicamento, ele é uma substância. E essas substâncias, elas são formadas por elementos químicos. E o nosso organismo, turma, são formados por elementos químicos também. E aí o que acontece? Esses medicamentos, eles acabam interagindo, esses elementos que estão nos medicamentos, eles acabam interagindo, de modo geral, com os outros elementos que estão presentes no nosso organismo, nas nossas células, por exemplo. E aí, o que acontece? Essa interação faz com que ocorra a informação na célula e essa informação vai desencadear uma ação. Essa ação ela pode ser benéfica ou maléfica. Isso vai depender aí da substância que você vai ingerir, ou da dose, ou da quantidade, tá? Então, assim, observa essa estrutura bem central nesta imagem, que essa estrutura ela nos mostra o quê? Uma substância química, tá? E essa substância química, consequentemente, ela favorece a ligação com as células, que são essas outras substâncias que estão ao redor. E aí, observe essas linhas tracejadas, que são as ligações que acontecem entre os elementos químicos. Mais lá para frente, eu vou estar mostrando para vocês qual a importância dessa interação, o porquê que os elementos químicos interagem entre si, e qual a necessidade disso, tá? Essa linha tracejada que eu comentei aqui para vocês, turma, essa linha tracejada que eu comentei aqui para vocês, ela é as ligações químicas, tá? Que vocês estudaram lá na química inorgânica geral, né? Que é a química, que é a ligação covalente, ligação iônica, ligação de polo, tá? Mas lá para frente nós vamos conversar um pouco sobre esse tipo de ligações e a importância disso nas ligações dos medicamentos. Então, turma, o que eu quero que vocês comecem a abrir a mente de vocês é que quando a gente começa a pensar na química farmacêutica, é mostrar aí a importância dessa química não somente estrutural, mas relacionar a formação desses elementos, a formação da estrutura do medicamento, e quando eu falo estrutura, são dos elementos químicos, como é que eles se conversam entre si e como isso pode agir no nosso organismo, tá? Gente, só para vocês terem ideia, tem vários casos, tá? Vários casos de intoxicação, assim como, por exemplo, casos de medicamentos que levaram a problemas. Um exemplo, a má formação do feto, a talidomida, foi um dos medicamentos que levaram a má formação de feto em mulheres gestantes que utilizavam, tá? A talidomida. E um dos motivos que esse medicamento ele leva à má formação era apenas uma mudança de um radical. Era a mudança de uma posição de uma substância, de um elemento químico. E tudo isso favoreceu com que o indivíduo aí, favoreceu que levasse esses efeitos tóxicos, tá? Mas,
antes de nós entrarmos nesse contexto, é importante nós conhecermos um pouco, né, do que favoreceu a evolução para a química farmacêutica. Hoje nós entendemos de estrutura química, hoje nós entendemos de como produzir um medicamento, hoje nós entendemos como conhecer como é que vai ser a interação da substância no nosso organismo antes mesmo de dar a substância ao nosso organismo. Nós temos aí desenvolvimento de técnicas, de produtos, de metodologias para a produção de medicamentos bastante sofisticadas, medicamentos que são produzidos cada vez mais rápido, em larga escala, mas tudo isso só foi possível através de vários erros dos nossos antepassados e também com uma base bem primordial para que nós podemos chegar a hoje a termos esses medicamentos e a produção desses medicamentos, tá? Então, olha só, o homem e os medicamentos. Gente, quando a gente pensa na farmacologia propriamente dita, tá? A farmacologia ela é uma ciência ainda considerada jovem. A farmacologia ela é datada aí do século XIX. Ela é reconhecida, na verdade. A farmacologia ela é reconhecida como ciência no século XIX. A química já existia? Já. Mas não existia uma química voltada aí para as características dos medicamentos, tá? Então, a química farmacêutica ela também é considerada aí ainda uma disciplina, uma ciência jovem, tá? E como é que ocorria, por exemplo, turma, o tratamento das doenças lá nos nossos primórdios? Olha só, desde os primórdios da humanidade, o homem busca na natureza recursos para aliviar a dor e tratar as doenças que acometem. Primeira coisa que nós temos que entender, se nós botássemos e escolhêssemos o que fez com que nós, seres humanos, né, estudássemos as doenças, nós temos aqui um sinal ou um sintoma. Na verdade, um sintoma, tá? Que é a dor. Gente, a dor, ela faz com que a gente busque tratamento para ela. Porque, entre aspas, ninguém consegue tolerar a dor ou ninguém quer sentir dor. Então, basta uma pessoa sentir uma dor que ela vai atrás de algum medicamento para resolver esse problema. E isso, gente, não é apenas hoje, mas os nossos primórdios, os nossos antepassados, eles começaram a buscar a cura de doença, o tratamento de doenças a partir da dor. Então, sentia dor e ele se sentia incomodado, então se sentia necessário a procurar mecanismo para tratar a dor, tá? Gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Olha só, para ficar um pouco mais claro isso que eu estou falando. É muito comum as pessoas terem diarreia e não tratar a diarreia, né? Vai para o vaso, vai tomar água, faz soro fisiológico caseiro, tá? Mas não toma nenhum medicamento. Mas pode observar que a maioria das pessoas, na hora que sente uma cólica, na hora que sente uma dor de cabeça, na hora que leva uma queda, que essa queda dói, que essa queda leva um machucado, a pessoa procura. Oi. Professor, eu não sei se é só para mim, mas tem hora que seu áudio fica falhando bastante, fica bem longe. Gente, está acontecendo para vocês ou só para a Kaline? Aqui tá normal. Para mim também tá normal. Aqui também tá normal. Ótimo. Kaline, então deve ser sua internet, tá? Deve estar falhando ou caindo. Professor, Oi. a aluna Ismaiana, ela está com dificuldade no acesso. Só que eu estava olhando aqui, ela estava em duplicidade na nossa reunião. Eu ia pedir para o senhor remover o que tem dela aí, para ela reiniciar lá o telefone e entrar de novo. Como é o nome dela? Ismaiana. Ismaiana. Só um momento. Sim. Com I, né? Isso.
Ela não aparece na minha lista mais, viu? Ela deve ter saído. Então, turma, como eu tava... A reunião não está segurando para ela. Toda hora que ela entra, cai. Desconecta automaticamente. Entendi. Ela não tá aqui mais logada na aula, não, tá? Tá bom, tá bom. Obrigada. Nada. E aí, turma, como eu estava comentando para vocês, é muito bonito eu chegar e falar para vocês da química farmacêutica, de toda essa evolução que nós temos hoje de equipamento, de produção de medicamento, de conhecer a estrutura química e etc. Mas olha só, muito antes disso, nós tivemos aí momentos de quase não ter um arsenal terapêutico, de quase não ter produtos para tratar a doença. Mas esses produtos, eles começaram a surgir a partir do nosso primórdio, lá nos nossos antepassados. E o que fez com que nós buscássemos o tratamento, ou o que fez com que nós buscássemos substâncias para que possamos tratar a doença, literalmente, a dor. Foi a dor que fez com que nós buscássemos aí os tratamentos das doenças em si, tá? Aí foi o exemplo que eu comentei para vocês da diarreia. Gente, é muito comum a pessoa ter diarreia e não se tratar, deixa o corpo reagir. Mas é incrível, a dor de cabeça ou outra dor, a gente sempre vai procurar aí uma ajuda, né? A gente vai procurar um medicamento. É poucas pessoas que começam a ter uma dor de cabeça, não, eu vou esperar passar. A pessoa vai logo no Dorflex, no Anador, no Cefalive, tá? E olha só, e como é que ocorria o tratamento das doenças, gente, lá no nosso primórdio? Como é que isso acontecia? O tratamento das doenças, gente, lembra que eu estou querendo dizer para vocês quase na época da pedra lascada, na época do fogo, que surgiu o fogo. Olha o que acontece, turma. Nessa época não existia laboratórios, tá? Não existia equipamentos para que possassem descobrir as substâncias. Então, o que faziam? Aquelas tribos, né, aqueles nômades, aquelas pessoas que viviam ali naquele período, ele usava, gente, os recursos naturais para tratar as doenças, tá? Entre esses recursos naturais, nós podemos citar as plantas medicinais, né, ou ervas medicinais. Nós também podemos citar os animais, como também nós podemos citar os recursos de origem mineral, como, por exemplo, a argila, tá? E isso é tão importante, turma, porque até hoje nós temos um legado associado a essa característica do uso de recursos naturais para tratamento das doenças. Inclusive, quando nós pensamos em tratar alguma doença, né? Aliás, descobrir o tratamento para alguma doença, é muito comum iniciar os tratamentos a partir de produtos naturais. Vamos ver se essa espécie vegetal tem algum efeito contra essa doença, tá? Além disso, a maioria do nosso arsenal terapêutico, a maioria dos medicamentos que hoje são comercializados, esses medicamentos eles vieram, gente, da natureza, tá? As moléculas vieram aí da natureza. E eu vou deixar para explicar um pouco mais para vocês sobre essa questão que veio da natureza mais lá na frente. Qual a importância disso, como é que ocorre esse processo de descoberta, tá? Mas é muito importante nós compreendermos de como é que esse homem, lá na Pedra Lascada, lá no fogo, tá? No domínio e na descoberta do fogo, essas pessoas tratavam as doenças, já que era através de Eva. E como é que ele sabia que aquela planta podia ter um efeito farmacológico? Como é que ele sabia que aquela planta ele não podia usar porque era tóxica, tá? E aí nós temos alguns fatores. Entre esses fatores, turma, nós temos, por exemplo, a observação. Então, aquelas tribos, aquele curandeiro, aquele que tinha um conhecimento sobre os produtos naturais, como é que ele descobria que determinada planta não poderia ser usada em hipótese alguma? Porque através da observação. A gente queria estudando, professor. Como é? Porque sabedoria a gente não adquire estudando, a gente já nasce com ela.
De um certo ponto, sim, né? A sabedoria, nós temos a diferença, né? Entre inteligência e sabedoria. A sabedoria é aquela que vem com a experiência, né? Vem com a vivência, tá? E uma das maneiras da gente ter o saber, literalmente, era a observação. É a observação, tá? E naquela época, eles tinham esse saber, mas esse saber, eles observavam o quê? Os animais. Então, por exemplo, ele via que um animal não comia ou nunca via nenhum animal comendo determinada planta. Se eles viam que nenhum animal não comia aquela planta, por que que o homem iria comer? Tá? Então, ele já não usava aquilo dali, tá? Outro ponto também, gente, deles descobrirem se a planta ou a erva ou o produto ele tinha algum efeito benéfico, era experimentando. Eles pegavam os cobaias, tá? O que seriam essas cobaias? As cobaias seriam aqueles mais fracos da tribo, que se por acaso comesse uma planta tóxica e morresse, a tribo não ia sentir falta dele, porque ele não corria rápido, não caçava, tá? E outro motivo também, gente, outra explicação era dar para as pessoas que estavam doentes. Ela já está doente mesmo, então vamos experimentar, vamos testar, tá? E isso, gente, desde os primórdios das civilizações, tá? E é desta maneira que hoje nós temos vários conhecimentos científicos consolidados a partir desses aspectos aí. Inclusive, nós temos um legado muito importante nessa característica aí do uso de plantas ou de recursos naturais no nosso dia a dia. Um exemplo, vocês saberiam me dizer qual é o medicamento antihipertensivo mais usado no mundo todo? Qual o medicamento antihipertensivo, né, que ajuda aí no tratamento... Oi? É alho? Não, medicamento. Sem ser produto natural. O captopril, turma. O captopril, ele é o medicamento mais comercializado e mais usado no mundo todo para o tratamento da hipertensão arterial. Olha só, gente, olha a importância desse medicamento. O captopril, ele foi descoberto do veneno da cobra jararaca brasileira, tá? E como é que ele foi descoberto? A partir de estudiosos que perceberam que a pessoa que tinha uma picada dessa cobra, ele tinha queda da pressão muito rápida, ele tinha vasodilatação. E aí foi se descobrir como é que isso poderia estar associado, que substância era essa, e depois que descobriram, foram estudar se poderia ser usado ou não para o tratamento aí de doenças, tá? E, turma, qual é o anti-inflamatório que ele é usado na prática clínica como analgésico? Ele pode ser utilizado também como antitérmico, ele pode ser utilizado também como anti-inflamatório e ele pode ser utilizado também como antiagregante plaquetário. Um único medicamento tem todos esses efeitos. Vocês sabem que medicamento é esse? Vai? Oi? Seria o paracetamol? Não. Não. O paracetamol... O ácido acetilsalicílico. Isso mesmo. É o ácido acetilsalicílico. Só falando rapidamente do paracetamol. O paracetamol, ele é um analgésico, o paracetamol, ele é um antitérmico, mas o paracetamol, ele tem pouca ação anti-inflamatória e nenhuma ação antiagregante plaquetária, tá? Já o ácido acetilsalicílico, que é o famoso AS, melhoral infantil, melhoral C, aspirina, tá? É o medicamento que eu estava falando aqui para vocês. É o medicamento, turma, que tem todas essas ações, tá? Por que eu falei dele? Porque o ácido acetilsalicílico, ele veio, gente, de uma planta asiática, tá? Que já era utilizado, gente, desde a época de Hipócrates. Hipócrates é um filósofo, o pai da medicina, que ele viveu antes de Cristo, antes da vinda de Cristo, né?
Ou seja, há muito tempo já existia a planta, pegava as folhas dessa planta, fazia o chá para que as pessoas passassem a febre ou diminuísse a dor. Depois de muito tempo, com a evolução da química, se isolaram a substância e perceberam ali que a planta ela dava origem aí ao salicilato, e a partir do salicilato a gente dá origem aí, sintetiza o ácido acetil salicílico. Turma, isso é só um contexto que eu estou falando para vocês compreender da onde surgiu a evolução da química, da onde se surgiu o estudo das substâncias e como descobrir que substância tem naqueles produtos, naqueles elementos, tá? Antes se sabia o quê? Antes se sabia que a planta tal tem efeito. Mas por que ela tem efeito? Que substância tem ali? A química farmacêutica vem para descobrir, vem para isolar a substância. E aí, turma, nós vamos tendo uma evolução, tá? E essa evolução, ela está associada ao conhecimento, aos estudos, às pesquisas e grandes feitores, né, que tiveram a coragem, tiveram a bagagem para começar a estudar o corpo humano, para começar a estudar a fisiologia, para começar a estudar os efeitos da substância. Gente, vocês imaginam só, né? Eu não sei se vocês conhecem a história de Hipócrates, tá? Mas Hipócrates, que é esse daqui, ó, que está na imagem aí, o busto dele. Gente, Hipócrates, ele é considerado o pai da medicina. E por que ele é considerado o pai da medicina? Porque ele estudou muito o corpo humano e várias outras coisas, tá? Mas focando para a parte do corpo humano. Ele estudou muito sobre o corpo humano. Ele dessecava corpos. Mas como é que ele dessecava corpos, estudava corpos, se ele vivia naquela época, gente, que qualquer ato que fosse de estudar corpo humano, de corte, ou qualquer situação dessa era considerado ato de bruxaria pela igreja. Como é que ele conseguiu aprender tanta coisa? Da onde é que vinham os corpos que eles estudavam? Gente, Hipócrates, ele esperava, né, as pessoas serem enterradas nos cemitérios, e na madrugada, né, do dia que a pessoa era enterrada, ele ia lá, cavava, tirava toda a areia, pegava o corpo, depois jogava a areia de volta e pegava aquele corpo e levava para debaixo do porão da casa dele. E lá nesse porão ele estudava, ele abria o corpo humano e ia estudando, tá? Foi dessa maneira que nós aprendemos os primeiros passos sobre o corpo humano, sobre a fisiologia, tá? Desta maneira aí. E aí, quando a gente pensa no uso de medicamentos, né, a partir dos homens, essa prática ela é muito antiga, gente. Ela é datada aí da Grécia, né? Veio junto com os estudos de Hipócrates. E, consequentemente, nós temos uma evolução. A Índia com seus estudos, os egípcios, os chineses, tá? E nós também, a América Latina, também teve o seu desenvolvimento em nível de estudo de produtos naturais ou sobre saúde e doença pelos índios, por exemplo, tá? Nós temos muitos legados aí, muitas substâncias, muitos produtos que até hoje são usados, que vêm aí dessa época meio que medieval, tá? E aí eu vou chamar a atenção de vocês para um manuscrito chamado Herbes Papyrus, tá? Esse manuscrito Herbes Papyrus, gente, ele é datado do ano... ele é datado de 1500 anos antes de Cristo, tá? O nome do papiro é Herbes Papyrus. E ele é datado de 1500 anos antes de Cristo. Ou seja, é muito antigo. Esse manuscrito, esse papiro, tá? Ele é egípcio, tá? Ele é egípcio. Por que eu estou falando isso? Porque é para mostrar para vocês o quanto que é antigo o estudo das substâncias.
Só que se estudava o produto, não se estudava o composto propriamente dito, não se sabia qual substância poderia estar exercendo aquele efeito. Só para vocês terem ideia, nesse manuscrito datado de 1500 anos antes de Cristo, ele tem informações de plantas, tá? Em torno de 800 drogas que oriundo de minerais, oriundo de plantas, que tinha efeito tanto benéfico como maléfico, tá? Esse manuscrito que eu estou falando para vocês, ele tem tanto substâncias que ocasionava algum benefício, tratava alguma doença, como também podia levar à morte, tá? Gente, só um momento. Só resolvendo aqui um problema no grupo. Turma, alguma pergunta? Algum comentário? Olha só, até hoje nós temos muitas práticas, tá, antigas, associado, por exemplo, ao uso de plantas medicinais, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma planta chamada Panax ginseng. Sim. Gente, olha só, o Panax ginseng, turma, é uma planta que estava nesse manuscrito, tá? Em 1500 anos antes de Cristo já existiu o Panax ginseng. Não sei se, para quem não conhece, o ginseng, ele é um produto fitoterápico que ele é muito utilizado para diminuir a fadiga, tá? A fadiga, o cansaço, ele ajuda aí da disposição. É muito comum ser utilizado por estudantes em semanas de prova, tá? Lembrando que ele não te deixa inteligente, tá, turma? Ele melhora a tua disposição, diminui a fadiga. Agora, se tu for fazer uma outra coisa com essa disposição e não for ler, não vai aprender da mesma maneira, tá bom? Turma, outro exemplo também de plantas bastante utilizadas naquela época é o boldo, né? Eu acho que, particularmente, eu acredito que todo mundo aqui, em algum momento, já usou o boldo, seja para digestão, seja para anti-inflamatório, seja para ressaca, tá? O boldo, ele tem N aplicações terapêuticas, tá? Inclusive, dependendo do tipo de boldo, nós temos aí o perfil do boldo que pode ser até abortivo, tá? E eu, particularmente, acho um pouco ainda muito longe nós dissociarmos o uso de produtos naturais no nosso dia a dia. Nós sempre recorremos, mais cedo ou mais tarde, a um produto natural. Há um chá de camomila, de erva doce, há um produto para digestão, para azia, tá? Fora que, muitas vezes nós vamos na farmácia e compramos um medicamento achando que ele é alopático, mas na verdade ele é fitoterápico. Ele é com base em plantas medicinais, tá?
Lembrando, turma, que todo esse processo que eu estou falando aqui para vocês, ele é um processo muito interessante, mas que houve muito problema. É um processo que houve muitas situações bizarras para nós chegarmos ao que nós temos conhecimento hoje, tá? Quantas práticas bizarras são feitas, né, foram feitas para que possa, por exemplo, a gente saber que aquilo ali é errado ou não. Por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito comum a gente encontrar pessoas falando, né, para quem tem espinha, que o uso de pegar a primeira menstruação, tá, de uma mulher e passar no rosto. Não sei se vocês já viram isso, tá? Pegar a primeira menstruação da mulher e passar no rosto. Outro exemplo, pessoas que têm conjuntivite, pegar o leite materno, né, e colocar nos olhos. Então, assim, pegar a urina e colocar no ouvido quando ele está obstruído. Então, o que acontece? Nós temos muitas práticas bizarras que não tem fundamento, tá? Nenhum, mas que as pessoas fizeram e a partir dali nós aprendemos que aquilo era errado ou que era certo. Como também tem outras práticas bizarras, turma, que de modo geral, elas são bizarras, mas elas têm um fundamento. Exemplo, colocar a urina no ouvido para desobstruir é considerado uma prática bizarra, tá? Terapeuticamente bizarra. Mas tem fundamento. Por quê? Quando você pega a urina, que você coloca a urina recém-eliminada, tá? Que você coloca no ouvido, é quente, é morno. E isso faz com que dilate o canal auricular. Então, facilita a retirada da água, facilita a retirada do líquido, tá? Só que nós temos... Mas por que se isso resolve? Por que é uma prática bizarra? É bizarra, turma, porque simplesmente quando você pega a urina e coloca no ouvido, tu tá levando um líquido contaminado com micro-organismo. E aí tu pode sair de uma obstrução para uma infecção no canal auricular. O correto, né, no caso... O correto, no caso, seria literalmente mornar uma água, tá? E colocar no ouvido. Nem a água do bocejo não deveria usar, porque a boca também ela é repleta de micro-organismo, tá? E aí não seria adequado. Gente, tem pessoas... Professor. Oi, pode dizer. Também quando, principalmente os mais velhos, a pessoa se machucava, cortava, borra de café, quando coloca no ferimento. Isso. Olha só, Larissa, a borra de café. Aí nós temos que tomar cuidado em alguns aspectos. Essa borra de café, ela está, por exemplo, isento de micro-organismo, porque o café tem propriedades anti-inflamatórias, tá? O café tem. Só que, muitas vezes, coloca a borra, literalmente, já do café que foi feito. E aí pode ser que ele tenha algum micro-organismo, por exemplo. Ou aquele café não é armazenado corretamente. E aí tem fungo. E aí você sai de um processo de uma inflamação simples e passa por uma infecção. O que eu quero que vocês entendam aqui é que muitas coisas têm fundamento e outras que não têm. Um exemplo, turma. Tem pessoas, gente, que bebe a urina todo dia de manhã. Eu conheço um idoso que bebe a urina todo dia de manhã porque diz que é bom para a gripe. Gente, a urina é altamente tóxica. A urina está os dejetos, a excreção, as substâncias que nosso organismo não precisa mais e substâncias tóxicas. Não se pode beber urina, tá? Um outro exemplo também, falando da questão da borra do café, outro exemplo, turma, é o fumo, é o tabaco, aqueles porronca mesmo, tá? Que é aqueles grosso, que é enrolado, é a folha mesmo. Aquilo dali também era bastante utilizado, ou na verdade ainda é utilizado para inflamação de pele. A pessoa levou uma queda, tem algum processo inflamatório, e aí simplesmente passa ali a folha, o fumo, e melhora.
O fumo, o tabaco, gente, ele tem efeito anti-inflamatório. A questão é que tem pessoas que masca o fumo para depois colocar em cima da ferida. Quando tu masca o fumo que tu coloca em cima da ferida, tu tá levando as bactérias da boca para tua ferida, e aí tu pode ter uma infecção, tá? Turma, e nós podemos passar a noite todinha falando de um monte de situações bizarras, tá? Exemplo, passar a urina em cima, no rosto para curar acne. É altamente bizarro isso daí, não tem nenhum fundamento, tá? Colocar o leite materno no olho para conjuntivite. Não sei se vocês já viram também essa prática. Cera de ouvido na acne também. Como é? Cera de ouvido. Muitos, eu tinha bastante, eu fiz tratamento com isotretinoína, o que mais eu ouvia era essas receitas bizarras aí para espinho. Também quando a pessoa machuca, que está sangrando muito, tipo bolsa de sal. Meu irmão quase matou meu filho semana retrasada com essa história de dor. O da cera do ouvido na acne, eu nunca tinha ouvido falar, viu? Todo dia, toda vez que eu dou essa aula, eu aprendo uma nova prática bizarra. Gente, eu já ouvi o pessoal já vi o pessoal comentando em pegar barata, secar barata, torrar barata, pisar barata e colocar numa água, ferver e dar para a criança que tem asma. Olha só, da onde é que tiraram isso, ninguém sabe, tá? Usar o chá da bosta de cachorro para catapora, para sarampo. Também era muito utilizado no interior há algum tempo atrás, tá? Em relação à hemorragia, o sal literalmente corta, só que é altamente doloroso, né? O sal acaba literalmente queimando, leva a um ardor, e é mais incômodo ainda, mas realmente ele estanca, tá? Então, turma, seguindo essa sequência, né, já que nós falamos agora um pouco sobre essas práticas bizarras, e isso fez com que a gente evoluísse, e isso fez com que a gente aprendesse com os erros. Infelizmente, muitas pessoas sofreram com isso, infelizmente, muitas pessoas morreram nesses experimentos para chegar onde nós estamos hoje, tá? Inclusive, turma, isso que eu estou falando para vocês, e lá mais na frente a gente vai discutir muito isso, é muito importante nesse momento pandêmico aí pelo vírus SARS-CoV-2, que as pessoas se questionam tanto. Por que a vacina foi tão rápida? Será que a vacina ela funciona? Eu não acredito. O medicamento tal, a vacina tal levou não sei quantos anos. Turma, mas não precisa mais levar não sei quantos anos. A gente já tem tecnologia, a gente tem investimento, a gente tem dinheiro, a gente tem recurso, as pessoas estão morrendo, tem que dar prioridade a estudar somente aquilo, tá? E isso envolve a química farmacêutica, gente. Química farmacêutica é uma disciplina para produção de medicamento, é uma disciplina que estuda os passo a passo de autorizar o uso de um medicamento, tá? Então não temos por que desconfiar de que uma vacina, ela, por exemplo, para a Covid-19, ela não funciona. Ela pode ter uma eficácia menor, mas dizer que não funciona não existe, tá? Lembrando também que cada organismo reconhece de uma maneira. Cada organismo, ele trabalha de uma maneira diferente do outro. Então, pode ser que tem pessoas que têm uma resposta melhor, outras pessoas têm uma resposta menor, tá? Mas lá mais na frente, a gente vai falar sobre essa questão da vacina. Por que as vacinas para a Covid foi tão rápida, tá? Turma, então, olha só. Desde os tempos antigos, os povos do mundo tinham uma ampla coleção de produtos naturais para fins medicinais. Aquilo que eu falei para vocês e mostrei, que de modo geral, desde os nossos primórdios já existia uma relação de plantas, de produtos naturais que poderia ser utilizado aí para o tratamento de algumas doenças. O importante aliás, e o que isso se tornou importante? Porque uma vez que eu já tinha todos esses produtos, eu sabia onde recorrer. Pronto, eu desenvolvi a química. Então, a partir de agora, vamos fazer o quê?
vamos literalmente só um momento. E aí, a partir de agora, vamos desenvolver, já que eu tenho os produtos que levam, tá? Já que eu tenho os produtos que levam ao tratamento daquela doença, vamos saber o porquê, como é que age, o que que aquela planta ali tem que cura determinada doença. Existe uma substância, existe várias substâncias, ou é um conjunto de substâncias que leva aqueles efeitos? Então, tudo isso, gente, a química farmacêutica, com a sua evolução, ajuda a desenvolver, tá? Olha só, gente, até os anos 70, a procura por novos fármacos era feita por modo empírico. Gente, olha só, até os anos 70, tá? Era feito de modo empírico. Como era que era feito isso? Através da observação dos animais, através de rituais indígena ou outros tipos de rituais e outros aspectos que nós já discutimos anteriormente, tá? E aí, eu chamo para vocês a atenção de um marco da química farmacêutica. Esse marco da química farmacêutica está associado, gente, à descoberta do, teoricamente, primeiro antibiótico que foi literalmente usado para o tratamento de infecções, que é a penicilina. Eu falo literalmente o primeiro antibiótico porque antes da penicilina teve um outro, só que ele não foi tão bom, tá? E não foi colocado no mercado. Mas, literalmente, a penicilina, gente, ela muda a era do desenvolvimento dos fármacos, tá? A penicilina, literalmente, muda a era de produção de substância, de como olhar para a produção de substâncias. Como assim? Antes da penicilina, sempre se pensava em planta, planta, planta. Mas, a partir da penicilina, gente, que a penicilina ela vem a partir de um fungo, tá? A penicilina ela foi descoberta a partir de um fungo. O que que acontece? Os pesquisadores eles começaram, opa, eu posso utilizar micro-organismos também na produção de substância e essas substâncias elas podem ter algum efeito no nosso organismo, tá? A penicilina ela foi descoberta em 1928, tá? Por Alexander Fleming. Só que em 1938 é que teve isolamento. Quando eu falo isolamento, é que literalmente teve a síntese dela e a produção da penicilina em larga escala, tá? E se vocês observarem, 1938 já era a Guerra Mundial, né? Nós estávamos aí na Guerra Mundial. É tanto que a penicilina salvou milhões de pessoas, porque sabiam, turma, que as pessoas morriam nas guerras, geralmente não era por tiro. Muitos morriam por tiro e outros aspectos, tá? Mas as pessoas, a maioria morria, gente, por infecção. Porque eles tinham estilhaço de bala, de canhões, de facada e outras coisas, e tinha infecção, tá? Salvou muitas amputações de perna, de braço, porque não tratava as infecções. E aí, como eu falei para vocês, a penicilina ela mudou o curso da história médica e a era dos antibióticos foi introduzida. Só para vocês terem ideia, gente, a partir desse momento aqui, começou-se a estudar os micro-organismos na produção de antibiótico. É tanto, gente, que a maioria, 80% dos antibióticos que nós temos na prática clínica, esses antibióticos, eles são oriundos de micro-organismos. Cefalosporina, cefalotina, cefaltriaxona, é oriundo de um fungo também, tá? Então, assim, a maioria dos antibióticos, eles estão associados aí a outros micro-organismos. Mas lá na frente eu posso explicar para vocês por que geralmente medicamentos que são usados para o tratamento de infecções, eles acabam sendo descobertos ou produzidos a partir de outro micro-organismo, tá? Lembrando, turma, que nós estamos entrando novamente na era pré-antibiótica, tá? Porque cada vez mais nós temos as bactérias, os micro-organismos, não somente a bactéria, mas os fungos, os vírus se tornando resistentes àquelas medicações. Nós não temos mais uma descoberta em larga escala de antibióticos, e aí cada vez mais as pessoas adquirindo doenças infecciosas com micro-organismo multiresistente, tá? E sem antibiótico para tratá-los.
Professor. Oi, Jairo. Tem a questão também da resistência, né? Que às vezes quando a pessoa ela faz o uso irracional de antibióticos, pode ocasionar a resistência das bactérias boas que já estão no nosso organismo, né? E elas acabam sendo patógenas a partir do momento que o paciente ele faz uso de antibióticos sem a supervisão de um farmacêutico, de um médico. Tem essa questão também, né? Isso, a automedicação ou o uso irracional de antimicrobianos, né? Ela está muito associado a essa resistência dos micro-organismos, tá? E o que acontece? Essa automedicação, esse uso irracional que leva a essa resistência, muitas vezes o que acontece? Eu tomo um antibiótico porque nós temos uma determinada situação, e é um dos grandes problemas dos antibióticos, tá, turma? O que acontece? Tu estás com uma infecção, e aí tu toma 3 dias o antibiótico. Gente, no terceiro dia, no quarto dia, tu parece que já está bom. Tu não tem mais febre, tu não tem mais dor, parece que a ferida já está meio sequinha, né? Como diz o povo, já está seca. Aí pronto, eu já estou melhor. Aí você acaba não tomando mais o antibiótico. Só que aí a bactéria que estava ocasionando aquilo dali, ela não morreu completamente. Ainda existe bactérias ali. Aí o que vai acontecer? Aquela bactéria que não morreu vai adquirir o gene, vai saber como se defender contra aquele antibiótico, e quando você for tomar de novo ele já não vai fazer mais efeito, porque a bactéria já adquiriu aquele gene. A automedicação, Jairo, é um dos fatores para a resistência bacteriana, tá? Mas existem outros também. Por exemplo, gente, a quantidade de hormônios que tem na nossa alimentação, a quantidade de antibióticos que tem na nossa alimentação, faz com que nós também tenhamos resistência bacteriana, tá? Por quê? Quando você come um frango, gente, um frango de granja, ele é abatido, turma, com 22 dias. 22, 28 dias. Sabe o que é um pinto? Se transformar em um frango com 22 dias, é muito hormônio, é muito antibiótico. E aí nós vamos e comemos esses frangos, tá? E acabamos o quê? Entrando o antibiótico em contato com o nosso organismo. E aí aquelas bactérias acabam literalmente, se tornando resistente. Muitas vezes tu nunca nem tomou aquele antibiótico. E aí tu vai fazer um antibiograma, aquele antibiótico, as bactérias que você tem tá resistente àquele antibiótico. Mas como se eu nunca tomei? Você nunca tomou diretamente, mas você tomou água contaminada com antibiótico. Só um momento, turma. Você tomou água contaminada com aquele antibiótico, você tomou, você comeu, se alimentou de alimentos que tinham aqueles antibióticos no alimento, e aí você acaba tendo aquela resistência, ou muitas vezes até reações alérgicas, aquela substância que você nunca ouviu, nunca tomou, tá? Tem gente, turma, que nunca tomou penicilina, bezetacil, mas na hora que vai fazer o teste da alergia. Mas como? Muitas vezes ele entrou em contato com outra maneira, tá? Mas vamos pensar na evolução, né? Ainda nesse contexto histórico, na evolução aí da química farmacêutica. Olha só, gente. O início do século XIX presenciou a extração de substâncias puras de plantas medicinais e micro-organismos. Ou seja, já no século XIX, tá? E aí esse século XIX, turma, é o século que, literalmente, a farmacologia também ela é reconhecida como ciência. Ele é o século em que começou a se isolar as substâncias. Como assim? Eu sabia que aquele chá, ele tinha um efeito antitérmico. Mas o que tinha naquele chá? A química evoluiu e eu comecei a extrair, eu comecei a isolar, eu comecei a saber que naquele chá tinha a substância A, B, C, D, e eram aquelas substâncias que fazem o efeito anti-inflamatório, antitérmico. E aí eu comecei o quê? Descobrir como era a estrutura da substância.
Sabendo a estrutura, eu comecei a produzir ela no laboratório. E aí eu comecei a produção em larga escala, tá? Hoje, turma, no século XXI, né, esse século em que nós nos encontramos, nós podemos dizer o quê? Que vivemos a era do planejamento racional de fármaco. O que seria isso? Hoje já não se demora tanto, e nem se deve demorar tanto na produção de um medicamento, tá? Porque a maioria dos medicamentos, eles já tem uma base estrutural. E aí eu só vou modificando ali aquela estrutura e criando um outro medicamento. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Todo mundo aqui já ouviu falar do omeprazol, que é um protetor gástrico, que na verdade ele não é nem protetor gástrico. Eu estou falando protetor gástrico porque é mais fácil de vocês compreender. Na verdade, ele é o inibidor da bomba de próton, tá? Que é usado aí para azia, para gastrite, para úlcera. Eu acho que todo mundo já ouviu falar do omeprazol. Gente, o omeprazol, ele é o primeiro fármaco desta família, desta classe farmacológica, tá? Ele é o primeiro fármaco desta classe farmacológica. O que acontece? A partir do omeprazol, surgiu os zoos da vida, né? Como, por exemplo, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, tá? Quer dizer que foi inventado um monte de substância? Não. Sabe o que foi que fizeram? Eles pegaram o omeprazol, tá? Eles pegaram o omeprazol, viram que ele era muito bom para gastrite e úlcera, e eles começaram a modificar a estrutura dele. E aí, quando modificou um elemento, aí já vem o pantoprazol. Modificou outro elemento, já vem um rabeprazol. Modificou outro elemento, vem um lansoprazol. Ou seja, a partir de uma substância que eu descobri, que eu isolei, eu posso ir modificando ela estruturalmente e surgindo novos fármacos. Esses novos fármacos, a maioria das vezes, eles são poucos melhor, tá? Poucos melhores, na verdade, em algumas coisas. Exemplo, o omeprazol e o pantoprazol, eles são tão bons quantos. O omeprazol, ele é bom, o pantoprazol, ele é bom, mas qual seria, por exemplo, uma melhoria que o pantoprazol tem que o omeprazol não tem? O omeprazol, gente, ele é um profármaco. O omeprazol, ele é melhor administrado e usado em jejum, tá? Em jejum. Já o pantoprazol, ele pode ser dado a qualquer hora do dia. Welles, mas o que isso importa? Importa, gente. Tem pessoas que não gostam de tomar medicamento com o estômago vazio. E se ele tiver que tomar um omeprazol, ele tem que tomar com o estômago vazio, porque o efeito é melhor. Então, isso já é uma dificuldade na adesão do paciente. Então, quando eu dou o pantoprazol e falo para ele que ele pode tomar da maneira com que ele quiser, qualquer hora do dia, ele vai preferir o pantoprazol do que o omeprazol, tá? Mas em nível de efeito, os dois são praticamente iguais. Turma, alguma pergunta, algum comentário? Tranquilo. Tranquilo? Gente, eu vou pedir licença para vocês, tá? E encerrar a aula hoje bem mais cedo, porque como nós estamos iniciando a aula agora de manhã, de tarde, de noite, eu estou sentindo minha voz já falhar, tá? E aí eu queria não dar uma pressão tão grande que amanhã de manhã aula de novo, à tarde de novo e à noite. Então, quero me adaptar e não perder a voz, tá? Tudo bem? Tudo bem, Tudo bem. professor. Tudo bem, professor. Beleza, professor. E aí nós nos encontramos, tá, gente, na próxima terça-feira. Eu já vou colocar esse final de semana todo o material, todos os slides no sistema e já vou falar da nossa primeira atividade, computando a nota formativa, tá? Que vai ser bem simples, tá bom? Então, ótima noite para vocês, bom descanso e um prazer estar nesse semestre com vocês. Professor Wellison.